2026, parte 5. E de que forma efetivamente 2026 entra nas nossas vidas? Bom, isso depende. Depende do quanto estamos preparados para a nossa verdade. 2026 ele não chega trazendo novas experiências e nos lapidando. Ele chega rasgando véus, ele chega revelando verdades. Ele é o início de um novo tempo diante dessa transição planetária também que nós estamos vivendo. Então, o quanto cada um de nós está preparado para neste momento acessar as suas verdades é o que vai definir 2026 na vida de cada um de nós, né? Nos próximos 9 anos, nós temos uma oportunidade ímpar de acompanhar a transição da humanidade. E a base dessa transição humana é a individualidade. É a busca pela essência de cada um, do que realmente cada um é ou do que realmente cada um vibra, né? A grande pergunta é: nós realmente nos tornamos o que somos? Nós realmente vivemos aquilo que somos? Nós realmente construímos o nosso eu ou nós adormecemos? E é isso que 2026 começa a vir revelar. Se a gente fizer toda uma reorganização e fazer vários organogramas com relação a tudo que 2026 traz, seja por Marte em Capricórnio, Saturno em Áries, Lilith e todos os trânsitos que ela vai elevar, né? Essa Lilith em Sagitário já entra rasgando os véus do centro da nossa galáxia. Se a gente olhar para tudo isso, unir a energia do unir a energia do cavalo de fogo e entender que o cavalo é o nosso poder pessoal, é a nossa jornada como manifestação do sagrado nas nossas vidas, fica mais claro entender que 2026 vem para nos revelar a verdade. Mas o que acontece? O problema, o que eu acho que é o nosso maior problema neste momento, é que nós temos problemas, muitos problemas, com todas as emanações espirituais que não são confortáveis. Nós temos muito problemas em viver a luz e a sombra, a morte, o renascimento, o caos e a ordem, porque nos venderam e nós acreditamos numa espiritualidade que, para ser real, ela precisa ser confortável e ela precisa ser iluminada, né? Então agora olhar para a nossa verdade e não ter compreendido ainda que a sombra também é sagrada é um problema. Olhar para a nossa espiritualidade e dizer que quando as coisas não saem como tu quer, ou quando tu passa um desconforto num ritual, ou seja numa medicina, ou enfim, não é o sagrado, né? Esse é o problema, né? Então 2026 ele começa a revelar a nossa verdade. A grande dica, a grande história é se permitir, é a permissão para iniciar esse 2026. Se tem algo que vai ser o grande instrumento de transformação nos primeiros 5 meses, até maio, até Samhain, de 2026, com certeza é a permissão. Se permitir curar, se permitir transformar, se permitir despertar e não temer o sagrado. Não temer as faces do sagrado que se revelam, porque são as faces do sagrado que a gente precisa. Não espelhar mais as experiências, essa é uma grande dica, com certeza, né? Porque a partir do momento que a gente deixa de dizer, porque o outro me fez, ou porque o rito do outro, ou porque, enfim, a forma de tal bruxo, né? Quando a gente começa a olhar, não para o outro, mas por que bateu assim em mim, por que aconteceu isso comigo, nós começamos a compreender que as verdades elas precisam de aceitação para serem vividas, né? E que o caos traz a ordem, que a morte traz o renascimento,
que a sombra, ela é o meio entre a luz e a escuridão, né? Então 2026 ele traz esse empoderamento do sagrado, traz essa libertação dos dogmas religiosos, traz essa ascensão da humanidade diante de cada um de nós. Eu acho que este é o grande despertar, né? E não é aquele despertar pacífico e cheio de luz que nos venderam. Mas também não é só trevas, né? A humanidade progrediu muito, nós progredimos muito enquanto espécie em Gaia. Hoje sabemos que da mesma forma que sustentar uma frequência alta não significa evitar lugares, não significa não entrar em discussões, não significa, porque isso não é manter a frequência, isso é negar a vida, né? Você tem que conseguir sustentar a sua frequência com tudo acontecendo ao mesmo tempo, com a vida, com os boletos, com tudo que é vida, que está aí, né? Como já sabemos disso, também sabemos que o despertar não é só luz ou não é só trevas, né? E 2026 vem revelar isso para a humanidade. Então a permissão, se permitir viver, experienciar, estudar, crescer, essa é a dica, né? Eu sou a Kanda, da Tradição Imortais da Terra de Bruxaria Contemporânea, e eu vou continuar voltando aqui, porque temos ainda muito mais para conversar sobre o ano de 2026.